A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos por meio desse vídeo aqui tentando falar, esclarecer por que que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro não celebra, não comemora o Natal. Por que motivo leva-nos a acreditar que nós, os cristãos, não celebra, não comemora o Natal? A primeira verdade, irmãos, ela está bem explícita na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ali onde fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Nós estamos acostumados a ler sobre isso, aonde no capítulo 11, versículo 26, 1 Coríntios, fala que cada vez que nós comer desse pão e beber desse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o cristão, a Bíblia não manda nós anunciarmos o nascimento de Jesus. Então, primeira coisa bem explícita é que quando o cristão, ele, não só o cristão, até mesmo o ímpio, na sua ignorância, ele celebra o Natal, ele está automaticamente anunciando, ó, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, enfim, ele está anunciando o nascimento, né? Sendo que a palavra de Deus manda anunciar, né, a morte, porque na verdade nós sabemos que a nossa vitória não está no nascimento de Jesus, mas na sua morte. Não que o nascimento dele não fosse necessário, claro que foi, ninguém pode morrer sem antes nascer, mas se ele tivesse nascido como ele nasceu e tivesse cedido ao diabo, por exemplo, nas tentações, por exemplo, e não fosse até a cruz, não fosse crucificado, não morresse pelos nossos pecados, seria em vão a nossa fé, né? E se ele não tivesse ressuscitado, também seria em vão. Então, quando nós participamos do ato sagrado de Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Como consequência da sua morte, também prega-se a sua ressurreição. Então, esse é o primeiro caso. E o primeiro ponto que nós queremos falar, por que que nós não comemoramos o Natal, incluindo o ato do famoso personagem, o Noel, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em Mateus 23, versículo 9, a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então, esses são dois motivos, no mínimo, explícitos, né, que nos mostram que o cristão verdadeiro, ele não comemora o Natal. Agora em Hebreus, capítulo 7, por exemplo, quando fala do sacerdócio perpétuo de Jesus Cristo, que foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 7 de Hebreus, versículo 3, a Bíblia diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então esse aqui é uma figura, né, que fala acerca do Senhor Jesus Cristo, o seu sacerdócio, né? Então por que que o cristão não pode, né, estar comemorando o Natal? O cristão que quer, na verdade, agradar a Deus. Outra coisa também é porque Jesus é comprovado, segundo o calendário judaico, que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Esta data ela foi designada por Roma, numa aliança pagã do século IV. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. E de acordo, como eu disse, de acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu em setembro ou em outubro, mais ou menos nesta data, né? Então, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus e também dando ênfase à data 25 de dezembro, né, nós estamos equivocados. Então, o cristão, ele não pratica não tem esse tipo de hábito, né? Outro motivo, a Igreja do Senhor está vivendo a época profética da festa dos tabernáculos, né? Pela profecia bíblica, nós estamos vivendo a época profética da festa dos tabernáculos, que significa a preparação do caminho do Senhor.
Mas agora, se nós estamos preparando o caminho para ele nascer, não estaremos preparando o caminho para ele voltar. E a igreja ela está preparando o caminho para Jesus voltar, né? Para levar o seu povo, né? O Natal, outra coisa, o Natal é uma festa que centraliza a visão do palpável e esquece do que é espiritual. Então, uma das metas do Natal, irmãos, é fazer com que a pessoa torne-se no subconsciente da pessoa, vamos dizer assim, fazer com que a pessoa se torne um tanto materialista, né? Esquecendo do que é espiritual. E, na verdade, para Jesus o que mais importa é o reino de Deus, que a Bíblia diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito, né? E o Natal também ele se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro, né? Por exemplo, tirar dos pobres e engordar os ricos. E é uma festa de ilusão que, na verdade, nessa época, muitas pessoas aí se desesperam por, às vezes, não ter condições de dar um presente para os seus próprios filhos. E aí muitos querem trocar presentes com os seus familiares, e com fulano e com beltrano, e querem trocar presentes, e as pessoas acabam ficando frustradas. Então é uma festa que ilude a pessoa, né? E quem ganha com isso é o mercado comercial. Então é um culto comercial. E outro motivo é porque esta festividade ela está baseada em culto a falsos deuses nascidos na Babilônia. Então, se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, e esta, por sua vez, recebeu o Natal através do paganismo, então de onde receberam os pagãos? Qual a origem verdadeira, né, do Natal? Eu me esqueci de dizer, a palavra Natal, na verdade, quer dizer nascimento, né? Vem da palavra latina, que quer dizer Natalis Invictus, Natalis Invictus Solius, que quer dizer nascimento do Deus Sol. Então, este é a primeira origem do Natal lá na Babilônia, né? Culto ao Deus Sol. E nós vamos ver, se nós estudarmos a história, nós vamos ver que cada cultura, né, cada país, por exemplo, alguns países do mundo têm um nome diferenciado, né? Mas nós vamos ver que todos eles apontam para o mesmo significado, que é o Deus Sol, né? O Deus na verdade, cultuado na antiga Mesopotâmia, né, no Egito, na Babilônia. O Natal, na verdade, é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Na verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo sistema de competição organizado, de impérios e governos pelo homem, baseado no sistema econômico de competição e de lucro. Então, que o Natal, desde da sua origem, ele visa isso, competição, né, lucro. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou, ou seja, rebelde. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam desse indivíduo que se afastou de Deus, o homem que começou a grande apostasia profana e bem organizada que tem dominado o mundo até hoje. Nimrod era tão perverso que disse que ele se casou com sua mãe, cujo nome era Semiramis. Depois da sua morte prematura, sua mãe e esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de uma árvore morta que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore, sempre viva, e deixava presentes nela. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro, e esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Então,
o que acontece? Né? Como nós lemos aqui esse artigo, né? Semíramis, a mãe de Nimrod, né? Não aceitando, quem sabe, a morte prematura do seu filho, né? ela tentou eternizar, né, o seu filho, mesmo sabendo que ele tinha morrido. E conta-se a história que no lugar onde Nimrod morreu, né, existia ali uma árvore seca, e por coincidência um pinheiro seco, e aquele pinheiro ele começou a brotar da noite para o dia, ficou vivo da noite para o dia novamente, né? Então o que acontece? A história diz que Semíramis ia lá e enfeitava aquele pinheiro com metais reluzentes, com coisas que brilhavam, né? E disse a história que todas as noites Nimrod ele vinha, né, no dia 25 de dezembro, que era o dia do seu aniversário, Nimrod ele visitava aquela árvore e deixava presentes. Então, meus irmãos, cada vez que nós trocamos presentes um com o outro, cada vez que nós colocamos uma árvore de Natal dentro da nossa casa, tem igrejas hoje, irmãos, igrejas hoje, né, que estão paganizando o templo de Deus. Estão colocando árvore de Natal no altar, estão colocando luzes, né, sendo que o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Né, nós somos a luz, nós temos que brilhar como luz nesse mundo. Né? Não precisamos de uma luz artificial, de estar brilhando por aí, chamando a atenção dos outros. Né? Então, esses motivos, irmãos, históricos, nos leva a meditar e a raciocinar, né? Que se nós fizermos isso, irmãos, nós estamos automaticamente abraçando uma festa pagã, né? Que é promovida pelo inferno, né? Eu comentava com um rapaz, né, hoje mesmo, né, no dia de Natal, né, que como é que eles estariam comemorando o Natal e dizendo Feliz Natal um para os outros, bêbados. Né? Para ver, irmãos, como as pessoas estão tão cegas, né, que não conseguem entender isso. O que tem a ver Natal, a comemoração como dizem ser o nascimento de Jesus, se é uma falsa paz, dá briga, né? Tem ocasiões que dá morte, dá tiro, né? As pessoas ficam embriagadas e estão comemorando o nascimento de Jesus. Você sabia que na noite de Natal, infelizmente, em vários prontos-socorros das cidades brasileiras e no mundo, sempre, a cada momento, está dando entrada nesses prontos-socorros de madrugada, jovens em coma alcoólico. Né? Tem pessoas morrendo de overdose comemorando o Natal. Então, irmãos, é uma festa pagã. Né? E como nós dizíamos, né? Na verdade, o catolicismo romano, né, no século IV, eles queriam cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. Né? É aquela velha história, irmão. Se nós não conseguimos vencer alguém, o que nós fizemos? Se aliamos a ele. Ou tentamos deturpar os seus valores, para poder roer pelos cantos, para poder ir matando aos poucos. Então a igreja cristã, irmãos, ela não pode cultuar esse tipo de Deus. Nós cultuamos ao único Deus, né? Ao único Senhor. Né? Então vigie, irmãos, vocês aí que têm filhos aí que estão pegando balinha do Papai Noel. A Bíblia nos fala sobre a comida sacrificada a ídolos. Aí você pode dizer, mas irmão, e não levaram aquelas balinhas lá no centro de macumba. Não importa. A procedência, quem é que está entregando? É um ídolo. Mas é um fulano que está fantasiado de Papai Noel, o Papai Noel não existe. Tá, mas então, se não existe, é uma mentira. Então, está sendo propagada uma mentira publicamente e os cristãos estão ali permitindo que os seus filhos, né, façam parte dessa propagação de uma mentira pública. Né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, né, a não comer
balinha do Papai Noel, né? A não dizer Papai Noel. Eu estou dizendo que Papai Noel por causa do, nós estamos falando desse assunto. Mas a gente sempre ensina nossos filhos a dizer o Noel. O Noel que eles dizem lá no colégio, em vários lugares, né? Mas nunca o Papai Noel. Porque o único, né, pai que nós temos aqui na Terra, né, é o nosso pai biológico. E o nosso pai espiritual é o Senhor Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Tá? Então Deus abençoe, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.